Logo, você tem o seguinte. Quem divide uma pela outra? É o peso, é o peso. Mas eu estou considerando a densidade linear de peso. De peso. De peso, não estou considerando a densidade linear de massa, senão eu tenho que multiplicar pela aceleração da gravidade. Tá? Logo, você vai ter o quê? Tangente de θ, porque dividindo uma pela outra, T seno de θ de por T cosseno de θ, o T cancela com T, fica seno de θ logo. Tangente de θ é igual a quê? A ρ sobre H, a ρ sobre H vezes S. Isto é, quem é a tangente de θ? É a derivada da f em x. A derivada é o coeficiente angular da reta tangente, que é exatamente a tangente do ângulo θ. Então, f' de x é ρ sobre HS. Daí, derivando dessa forma, quem é a derivada da f em x? De f' em x, quem é? Derivada de f' de x. F duas linhas de x. Isso é ρ sobre H vezes a derivada da S em relação, de S em relação a x. Quanto é a derivada de S em relação a x? De S em relação a x. S é g de x, ó. S é g de x. S é g de x. Então, o y é f de x. Então, ds dx, quem é? Você tem ds dx. Quem é ds dx? Ó, ds dx. É 1 mais dy dx ao quadrado. Tá? Derivada da s em relação a x. Estou derivando em relação a x. Então, isso aqui fica raiz quadrada de 1 mais f' de x ao quadrado. Olha aqui, ó. Para todo x do intervalo fechado AB, a derivada segunda da f em x é ρ sobre h vezes raiz quadrada de 1 mais f' de x ao quadrado. Isso é o que nós chamamos de uma equação diferencial. É uma equação envolvendo as derivadas de uma função. Para você encontrar essa função, você tem que resolver essa equação. É a primeira equação diferencial. Aliás, não é a primeira, porque quando você resolve a integral indefinida, você já está resolvendo uma equação diferencial. É outro exemplo de equação diferencial. Por isso é que é igual. Isso aqui é o peso. Isso aqui eu levo para cima, o peso leva para baixo. Então são iguais. Diferença é zero. Tá? A diferença é zero. Conclusão. Olha, mas essa igualdade aqui vale para todo x, ou seja, para todo x do intervalo AB, a derivada segunda de f em x é ρ sobre h vezes raiz quadrada. Então você tem a igualdade dessas duas funções. Significa que a integral definida dessas duas funções em qualquer intervalo dentro do intervalo AB é zero. Tá? Logo, assim, você vai ter o seguinte. Olha para cá. A integral, desculpe, assim
Daí, derivando, você tem isso, não integrar não. Ou seja, f duas linhas de x sobre a raiz quadrada de 1 mais f' de x ao quadrado é igual a quê? A rho sobre h. Isso aqui é uma constante. Isso vale para todo x no intervalo fechado a b. Para todo x no intervalo fechado a b, você tem isso. Tá? Assim, a integral definida dessa função é igual à integral definida dessa constante no mesmo intervalo. Ou seja, a integral da seguinte função: 1 sobre raiz quadrada de 1 mais f' de x ao quadrado vezes f duas linhas. Vou botar u aqui. Que é a mesma função, estou integrando, é igual a integral dessa em u. E essa integral, se eu pegar de 0 a x, é igual a integral dessa de 0 a x. Tá certo? Agora, qual é o valor dessa integral? Como é que sai essa integral? Essa integral é o seguinte: se eu chamar isso aqui de z, é filhinho de u de z, quem é isso? dz. Então, que integral eu tenho? 1 sobre raiz quadrada de 1 mais z2 dz. Mas você já sabe qual é essa integral. Qual é essa integral? Hã? Não. Não. Quem é a integral de 1 sobre raiz quadrada de 1 mais z2 dz? Quem é? Hã? Não. Arco seno hiperbólico. Isso aqui é o arco seno hiperbólico de z. Mais uma constante. É, tá certo? Então isso aqui, essa integral dá o arco, tá certo? Tá certo? Assim, o que dá a seguinte coisa: integral de 1 sobre 1 mais raiz quadrada de 1 mais z2 dz dá o arco seno hiperbólico de z. Mas quem é o z? É filho de u. Essa integral dá isso aqui de 0 a x. E quem é isso aqui? Dá ρ sobre h u de 0 a x. Ou seja, isto é, arco seno. Quanto é que dá isso aqui? Dá o arco seno hiperbólico de quem? De f' de x menos o arco seno hiperbólico de f' de 0. Mas f' de 0 é 0. Pela escolha de como eu coloquei o cabo, a distribuição do eixo das abscissas. O 0 é o ponto mínimo. F' de 0 é 0. E quem é arco seno hiperbólico de 0? É 0. Então, o arco seno hiperbólico de f' de x é quem? É ρ sobre h x.
Tá? Portanto, quem é f' de x? Se o arco seno hiperbólico de f' de x é ρ sobre hx, quem é f' de x? É o seno hiperbólico, exatamente. Portanto, f' de x é o seno hiperbólico de quem? De ρ sobre hx. E, assim, quem é f de x? É a integral dessa função em x, que é h sobre ρ, muito bem, h sobre ρ, cosseno hiperbólico de ρ sobre hx. Opa! Aqueles pontos. Mais uma constante. E observe o seguinte, se, tá certo, daí, se f de 0 é igual a h sobre ρ, ou seja, se eu tivesse no início colocado o cabo de forma que essa altura aqui, que é o f de 0, fosse o h sobre ρ, que são constantes do problema, tá certo? Então, a conclusão é que o f de x é h sobre ρ, cosseno hiperbólico de ρ sobre hx. Se o ρ for igual a h, dá só o cosseno hiperbólico. Então, um cabo suspenso em equilíbrio, sujeito só à ação da gravidade, ele suspenso entre dois postos, a descrição das alturas é dada pelo cosseno hiperbólico. Não tem outro, é o cosseno hiperbólico. Tá? Veja bem, tá? Você tem que trabalhar com isso. Não tem outro jeito de você descrever isso aí. É o cosseno hiperbólico. Daí o cosseno hiperbólico aparecendo naturalmente, né? Tá bom. Pronto.